O baricentro, ele é um ponto de encontro das três medianas de um triângulo. Ele vai do ponto médio de um lado até o vértice oposto. Para a gente poder encontrar o baricentro de um triângulo, primeiro a gente vai desenhar um triângulo qualquer, nomear seus vértices e, em seguida, nós vamos encontrar o ponto médio do lado AB. Para isso, a gente vai fazer como a gente faz a mediatriz. A gente pega a ponta seca, coloca no B, abre mais que a metade e traça a circunferência. Com a mesma medida do compasso, vamos ponta seca em A e a gente também traça ali o nosso arco da circunferência. Criamos dois pontos na interseção desse arco e então, com a régua, nós vamos alinhar esses dois pontos como se fôssemos traçar a mediatriz, mas a gente só quer mesmo saber onde é o ponto médio. E aí, para traçar a nossa mediana, nós vamos do ponto médio ao vértice oposto. O vértice oposto de AB é C. Então, a gente vai, pega os dois pontos e traça a nossa mediana. Vamos fazer isso agora com o lado BC. Com a ponta seca em B, a gente traça o nosso arco. Lembrando que o tamanho, a abertura do compasso tem que ser maior do que a metade entre B e C. Fazemos a mesma coisa com a ponta seca em C e assim temos os nossos dois pontos criados na interseção desses arcos. Novamente, nós alinhamos esses dois pontos, não vamos fazer o traço, mas vamos encontrar o nosso ponto médio. Prontinho, ponto médio de BC. Agora, a gente vai traçar a nossa mediana, que é desse ponto médio ao vértice oposto, que é o vértice A. E agora, por último, vamos encontrar o ponto médio de AC. Então, com a ponta seca no vértice C, a gente traça o nosso arco. Não tem problema o arco ser maior do que o segmento AC, desde que seja maior que a metade, tá tudo certo. E aí, com a ponta seca em A, nós fazemos novamente o arco, de modo que esses dois arcos se interceptam em dois pontos. Alinhando esses dois pontos, a gente encontra o nosso ponto médio. A nossa mediana, ele vai desse ponto médio até o vértice oposto, que é o vértice B. Construir a mediana, ela é fácil, não tem muitas construções com compasso, então fica uma construção bem limpa. Mas a propriedade principal da mediana é que esse ponto aí, chamado de ponto baricentro, ele divide a nossa mediana. Então, olha, essa parte de baixo do baricentro até o ponto médio, aqui, ó, dessa mediana central, ele tem uma certa medida. A outra parte tem duas vezes essa medida, ó, como se eu estivesse dividindo a minha mediana em três partes. Uma parte, duas partes, três partes iguais. Então, a gente pode dizer que essa parte de baixo, que eu estou destacando em amarelo, ela é 1/3 da medida de toda essa mediana. Então, a outra parte, que eu vou destacar aqui de roxo, ela vai ser a mesma coisa que 2/3 de toda essa mediana. Aqui, então, a gente vai escrever 2/3 da medida dessa mediana. Tô colocando como M minúsculo a medida dessa mediana aí que eu estou destacando. Vamos colocar um exemplo. Vamos supor que a parte amarela tenha 2 centímetros, tá? Então, quer dizer que todas as outras partes também têm 2 centímetros. Então, aqui tem 2 e aqui também tem 2.
Logo, toda a parte roxa tem 4 centímetros. Então, a gente vê que um lado é o dobro do outro. Quem faz essa divisão é o nosso baricentro. Isso acontece com todas as medianas. Vamos colocar um outro exemplo aqui para vocês de uma outra mediana. Vamos supor que essa parte daqui valha 2,5. Então, quer dizer que a outra parte dessa mediana aí vai valer o quê? O dobro, porque está dividindo em 3 partes iguais. Então, a parte esquerda, ela vale o dobro do que a parte direita ali. Então, vai valer 5. Prontinho, tá? Isso aqui, essas medidas, ela sempre é um exemplo. Então, essa parte esquerda, né, ela sempre vai ser o dobro da outra. Ou a outra vai ser metade dessa da esquerda. Isso vale com qualquer mediana de qualquer triângulo, tá? Essa é a propriedade principal do baricentro, além dele ser um ponto de gravidade. O ponto é de equilíbrio, tá? Do nosso triângulo. Se por acaso eu pegar esse ponto aqui e colocar ele em cima do meu dedo e o triângulo aqui em cima, ele vai ficar em equilíbrio, tá? Então, temos aí o nosso baricentro, certinho aí, feitinho.